Breno Bidon no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute informação que surgiu no Rio de Janeiro e fala também sobre uma rescisão de contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Preciso te atualizar também sobre o Gabigol tomando intimada da torcida organizada do Santos em sua apresentação oficial. Para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Tem novidades também sobre Hulk. O Atlético Paranaense fazendo compra super badalada. Vasco da Gama encaminhando o reforço que vem do Chile. O Cruzeiro demitindo o funcionário. Últimas de mercado, bastidores, finanças e o Bahia consultando o goleiro do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram, o grupo que mais cresce e com excelente índice de acerto. Para participar e receber dicas gratuitas e diárias sobre como fazer sua fezinha esportiva, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir por lá, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Inglaterra, especulação de que o Chelsea quer contratar Vinícius Júnior por 135 milhões de euros. Posso assegurar para vocês que apesar de craque, Vini Júnior não faz parte dos planos do Chelsea. Já a Globo anunciou que vai transmitir os campeonatos Carioca e Mineiro dessa temporada. Transmissões começam no próximo fim de semana. O Campeonato Mineiro e o Carioca estarão na tela da Globo, da GETV, do Sport TV e do Premier. Já o Flamengo será o time da Série A que mais disputará competições ao longo de 2026. São 6 torneios. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, Recopa e Supercopa do Brasil. Quero contar ainda que o Grêmio não conseguiu registrar Marlon como seu novo reforço lateral esquerdo que pertencia ao Cruzeiro, tudo porque o tricolor gaúcho não fez o pagamento como combinado. E o Cruzeiro decidiu só liberar toda a documentação depois de receber a primeira parcela dessa compra. Saideira do giro de notícias conta que Jefinho, que está de saída do Botafogo, negocia com o time chinês, mas nas últimas horas o Santos também demonstrou interesse em contratá-lo. Negociação com o Peixe, inclusive, pode acontecer em definitivo. Hora de falar sobre o Bahia e Everton, goleiro do Palmeiras, 38 anos de idade, deve perder espaço ao longo dessa temporada por causa da chegada de Carlos Miguel. Pois bem, na Bahia, a informação é de que o Everton foi oferecido e descartado. Já o GE assegura que o Bahia sondou representantes do atleta na tentativa de entender se ele toparia ir para o Bahia com aumento salarial e contrato de 3 temporadas. Mandei mensagem para um dos representantes do Everton para entender qual a realidade da situação do jogador. E assim que tiver qualquer resposta, já conto para vocês, quem sabe na live que começa às 7 da noite dessa segunda-feira. Só para completar, registrar também que o Bahia está atrás de goleiro já há algum tempo. Na temporada passada, o Everson, do Atlético Mineiro, foi procurado, mas preferiu continuar no Galo. Recentemente, Paul Lopes, do Girona, também foi alvo, mas a negociação não avançou. João Paulo dos Santos foi contratado para ser titular, mas é reserva. Quem tem atuado com frequência é Ronaldo. E o Cruzeiro decidiu demitir nas últimas horas Rodrigo Pelaip, um dos olheiros da Raposa responsáveis pelas contratações de Caio Jorge, Arroio e Neisser Villarreal. Você deve estar estranhando, né? O cara tem participação em contratações super importantes e é dispensado. Tudo indica que essa queda tem a ver com a decisão do pai dele, o Paulo Pelaip, que era executivo de futebol do Cruzeiro até o fim do ano passado, quando aceitou uma proposta gigante para voltar a trabalhar no Grêmio, onde teria a chance também de estar mais perto da sua mãe de 93 anos de idade. Na oportunidade, o Cruzeiro garantiu que não mexeria com o Rodrigo Pelaip, até por conta dos bons serviços prestados na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, a opção pela dispensa do funcionário. Só para lembrar que, entre outros, o acordo com o Caio Jorge foi um grande trunfo para o Cruzeiro. Ele foi comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Recentemente, o Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de euros e a Raposa disse que só o negocia por 50 milhões de euros. Que o Rodrigo Pelaip tem a chance de voltar logo ao mercado,
deixou bons serviços prestados na Toca da Raposa. Quero falar agora sobre o Vasco encaminhando o reforço que vem do Chile. Nas últimas horas, o Cruz Maltino e o Colo-Colo se acertaram para a transferência em definitivo de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio titular absoluto da equipe chilena. Operação de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos, a gente está falando de mais ou menos R$8.100.000. O uruguaio deve ter sua transferência confirmada até quarta-feira, quando embarca para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. O Colo-Colo está tão decidido a fazer o negócio que inclusive já encontrou um substituto, Oscar Salomão, que joga no Boca Juniors e deve ser contratado por empréstimo. E o Atlético Paranaense está fazendo a maior compra da história do futebol brasileiro envolvendo um atleta de 13 anos de idade, Cauã Basile, tratado como grande joia do Santos, será reforço do Furacão. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos, o Atlético já se comprometeu a pagar R$2 milhões de multa para a retirada do jogador da Vila Belmiro. No final de semana, o Cauã e seu pai estiveram no CT do Caju para conhecer as instalações, a estrutura do Atlético Paranaense e para serem apresentados ao projeto comandado por Mário Celso Petralha, o presidente e o responsável pelo Furacão. Petralha tem, nesse acordo, parceria com o Banco BMG, que já tinha relação com o atleta. O Atlético ainda prometeu salário próximo da realidade de um jogador em transição para o profissional, apesar de o Cauã Basile ter apenas 13 anos de idade. A multa se dá porque o Santos tinha um acordo de licenciamento de imagem com o Cauã desde julho de 2025. O último grande investimento feito pelo Atlético Paranaense havia sido com o Vitor Roque, comprado pelo valor da multa rescisória no Cruzeiro, na oportunidade de R$24 milhões. Ele foi vendido pouco tempo depois para o Barcelona por um caminhão de dinheiro. Quero falar agora sobre o futuro de Hulk. O atacante de 39 anos ainda não decidiu se permanece no Galo ou se vai para o Fluminense. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira sobre as promessas feitas pelo Galo para a continuidade do atleta, mas o Hulk entendeu que a parte contratual foi pouco alterada. Bora explicar em detalhes essa história. Na reunião com o Rafael Menin, na noite desse domingo, o Atlético prometeu ao Hulk uma estátua, assim que ele se aposentar, um pequeno percentual das ações da SAF do Atlético, além de um documentário super bacana sobre os últimos meses da carreira dele. Pois bem, o que o Hulk esperava era também alguma modificação no atual contrato, que prevê apenas mais um ano de vínculo. Ele pode ser estendido por mais um ano, desde que nessa temporada de 2026 o Hulk bata algumas metas. A preocupação do jogador é de que, por conta da relação com o Sampaoli, o Hulk não consiga alcançar essas metas e não tenha esse contrato prorrogado até 2027. Tudo que alguém com 39 anos de idade quer é segurança. E isso o Fluminense lhe oferece. Além de um salário maior do que o atual de R$2.200.000, o Flu ainda se comprometeu a oferecer 2 anos de contrato. A tendência é que a resposta do Hulk venha nas próximas horas. Estou muito convencido de que a melhor opção para o Galo é ficar com o Hulk. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Gabigol. A apresentação dele no Santos foi constrangedora. Tudo por causa da presença de torcedores organizados e, mais especificamente, de um papo de um desses torcedores para com o Gabigol. Pois bem, o Gabigol estava lá recebendo a camisa, ainda não havia iniciado sua entrevista, o pessoal da torcida jovem, a maior uniformizada do Santos, teve lá, entregou um boné para ele, uma camisa da torcida. Depois, 2 integrantes da Sangue Jovem também subiram ao palco para conversar com o Gabigol. E um desses torcedores da Sangue Jovem diz, abre aspas, você está nos devendo, você sabe como aqui é o bagulho. Reação do Gabigol ao ouvir essa prensa, essa intimada, esse discurso foi de fechar a cara. O Gabigol, que estava todo sorridente, fechou a cara e só sorriu quando posou para a foto específica ao lado desses dois. Assim que a foto foi tirada, ele voltou a fechar a cara sem demonstrar nenhuma vontade de se tornar amigável ou alguém animado com a situação. O Gabigol não respondeu a esse torcedor organizado e a repercussão nas redes sociais foi extremamente ruim. É por conta dessas e outras que o futebol brasileiro segue bastante atrás, onde que uma das principais contratações de um país
seria recebido diante da imprensa por torcedores organizados, por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. Use o espaço para comentário e registre a sua opinião sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo avaliando a possibilidade de fazer proposta por Breno Bidon. Pelo menos é o que garante a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Informação dos colegas dá conta de que o Flamengo cogita apresentar uma proposta de 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais pelo volante que termina a temporada como titular do Corinthians, embora tenha oscilado bons e maus momentos. O Bidon disputou em 2025 56 partidas com um único gol e uma única assistência. Confesso que tenho muita dúvida de ver o Bidon sendo protagonista no meio campo de tanta qualidade quanto a do Flamengo. Acho, inclusive, o Alan bem mais jogador do que o Bidon, pelo menos nesse momento. Alan que nem sequer foi relacionado para a Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, para o Intercontinental de Clubes disputado em dezembro no Catar. Você, torcedor do Flamengo, acha que o Bidon seria um bom acréscimo? Só para completar a lembrança que o Corinthians precisa vender jogadores e hoje o Bidon é um dos principais ativos do clube. Só para completar, registrar que o BAP, presidente do Flamengo, decidiu acabar com a relação que o clube tinha com atletas paralímpicos. 4 remadores foram cortados, não tiveram seus contratos renovados. Sobrou até para Isaquias Queiroz, esse um dos maiores atletas do país, 5 medalhas olímpicas. Ah, esqueci de contar um detalhe, os 4 remadores paralímpicos que representavam o Flamengo tinham um custo de 10 mil reais por mês. Dinheiro de pinga para um clube que arrecada 2 bilhões de reais por temporada. Imagino que o Isaquias tivesse um custo superior, mas nada que mudasse o preço do dólar no Flamengo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar a respeito da decisão do BAP a respeito do tema, beleza? Hora de informação exclusiva: o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com um próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e uma assistência. Ah, uma curiosidade sobre esse atleta: ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vombergar, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a 800 mil reais mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa saída do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner, que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados, foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Ah, saideira sobre o Corinthians: o Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau!